Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo. Você está me olhando de camisa vermelha? Eu tenho poucas camisas, tá certo? Poucas camisas. Então, essa camisa aqui, uma vez eu comprei ela e eu uso ela pouco, uso pouco. Então, como as outras estão precisando de um trato, eu vesti essa aqui, tá certo? E a conversa que nós vamos ter hoje, nessa conversa de um bate-papo bíblico, isso é muito bom, a gente poder esclarecer as coisas, lembrando que eu não sou o dono da verdade, mas eu gosto de conversar determinados assuntos. Tem pessoas que vão conversar sobre determinados assuntos, brigam, discutem. A intenção não é essa, eu não quero... eu vejo em certos debates, eu gosto de assistir alguns debates, às vezes eu assisto em silêncio. Às vezes no WhatsApp, no grupo de família, outros grupos, e no Facebook. No Instagram não sou de ver muito essas coisas não, no Instagram eu sou modesto também e fico assistindo. Como que as pessoas se inflamam por às vezes alguém coloca uma situação. Veja bem, primeiro, a partir do momento que você publica na rede social alguma coisa, você tornou público aquela postagem. Quando você torna ela pública, então qualquer pessoa pode opinar sobre aquela postagem que você colocou, seja num grupo de WhatsApp ou não. O que não pode é haver... Agora, alguns não entenderam que nem todos, nenhum de nós somos donos da verdade. Uma coisa eu vou dizer para você: se tratando de palavra de Deus, não há o que contestar. A pessoa pode arrumar qualquer arranjo que quiser aí, que eu estou vendo as pessoas fazerem, mas não consegue invalidar uma verdade bíblica. Pode fazer o que quiser, mostrar prova, comparações, pode fazer pesquisa, pode ir não sei aonde, pode voltar lá no tempo de Tutankhamon, pode fazer o que quiser. Não consegue invalidar uma verdade bíblica. Pode fazer o que quiser. Eu vejo alguns aí falando muitas heresias aí. Tem gente inventando moda. Tem gente que lê um texto bíblico, não conhece a história e fica brá, falando nada. Aí tem gente que acredita nessas conversas fiadas. Eu tenho uma palavra que eu tenho para falar ali, que eu poderia estar falando ela até agora, mas eu vou falar dessa aqui, que é o assunto que, para mim não misturar as coisas, eu vou falar sobre esse assunto no outro dia. É o caso, aquele episódio que aconteceu de Tomé e tudo mais, muitas outras situações que aconteceram, nós vamos estar conversando e tentando se entender. Então, há pessoas que querem conversar sobre determinados assuntos, o outro falou, deu um ponto de vista, que ele investigou, é diferente. Se você vai conversar num debate acerca de um assunto, você precisa ter base. Você não pode sair dando tiro no vento. Tá entendendo? Uma coisa interessante que eu vi esses dias, numa reportagem, é que o dono da mercearia estava lá, ele, o filho dele estava lá. Certo? Ele estava lá. De repente chegou dois bandidos. Colocou a arma em cima do senhor, que é o dono da loja, e o filho dele estava lá para dentro também. Só que o dono da loja estava com a arma aqui, perto do balcão, e por um momento lá que o bandido vacilou, ele puxou da arma, não deu um tiro e dominou a situação. Não deu um só tiro, nem... Tá entendendo? Dominou a situação, os bandidos foram presos. Então, o que eu vou dizer para você? Então você,
A Bíblia diz, a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela tanto corta para lá como para cá. Certo? Se você não souber manusear a palavra de Deus, você vai estragar a vida de muita gente. E tem muitas pessoas usando a palavra de Deus para atingir os seus intentos e destruindo a vida de muitas pessoas. Há muitas pessoas omitindo verdade das pessoas. E nós somos sujeitos a acreditar naquilo que é mais fácil. Isso é vaidade nossa. Acreditar no mais fácil. Se você tem uma jornada para ir e alguém vai dizer assim, olha, aquele caminho ali, ele é mais longo, só que ele é protegido, ele tem guarnições, é protegido. Esse aqui é mais curto, mas ali tem uma fera ali. Há indivíduos que preferem, boa parte prefere enfrentar a fera e ser comido só porque o caminho é mais curto para ele chegar. Ao invés de passar num caminho iluminado, pavimentado, com segurança, aí o indivíduo, pô, é muito longe, pela preguiça dele, ele prefere morrer. E há muitos filhos de Deus, inclusive, que têm preguiça de pensar. Não pensa. Aí qualquer coisa que lhe coloca, ele aceita. E aquele que é sóbrio, que não acredita em qualquer conversa, ele é chamado até de louco. Você é louco, fulano, vai continuar nisso ainda? Você está entendendo? Daqui a pouco você vê o cara passando cabisbaixo perto de você. O que foi? O que aconteceu, fulano? Rapaz, deu errado. Ê, glória. Então, o que eu vou dizer para vocês? Eu não gosto muito de ficar debatendo certas coisas, nem em grupo, nem em rede social, porque eu vou dar a minha cacetada também. Se a pessoa... Porque eu gosto de ser cordial. Algumas pessoas que falam comigo, graças a Deus, eu fui ofendido algumas vezes. Lá em 2018, quando estava aflorada aquelas questões de eleições e tudo mais, qualquer coisa que você colocasse na internet, as pessoas tinham aquilo como ofensa, os contrários, e te alfinetavam. Eu fui xingado, me chamaram de nariz de catavento, falaram de tudo. Então, eu não liguei, não revidei, eu simplesmente apaguei as postagens das pessoas e não entrei na questão para bater no embate com a pessoa. Não é porque eu não tinha condições. Não vale a pena. Não vale a pena você entrar num debate que não vai ter fruto nenhum. Primeiro, quais os motivos que me fazem entrar em alguma conversa? Por exemplo, um irmão ou irmã coloca no grupo lá um assunto para debater. Explica você. Se a pessoa que coloca no grupo ou rede social um assunto para debater e ele já tem a opinião dele pronta e não quer e não aceita a opinião do outro, para que debater? Não precisa de debate? Então não há necessidade de debate. E às vezes o debate acaba ficando inconsistente, as pessoas ficam aborrecidas. Então o que precisa haver é harmonia nos assuntos. Primeira coisa que acontece, eu só entro num assunto em que nós estamos tendo, em que nós conseguimos reconhecer a opinião que o outro está colocando. Respeitar a opinião do outro, colocando, não, entendo muito bem, sua opinião foi bem colocada, mas tem esse ponto aqui que nós precisamos avaliar e tal. Esse é um bom debate, o debate que produz fruto. Agora, um debate que produz intrigas, divisões, confusões, pessoas aborrecidas, não entro. Nem em grupo nenhum. Às vezes eu olho assim, não é verdade? E pelo que se propõe também, eu consigo entender
se de fato queremos atingir um objetivo ou queremos alfinetar alguém. Tudo isso é observado. Quando você faz o curso teológico, você estuda hermenêutica e exegese. Todas essas duas disciplinas fala-se da interpretação linguística. A hermenêutica é a interpretação de texto sagrado. Então, propriamente, você precisa, é conhecido quando, dependendo das colocações, se o objetivo, claro, é aquele que determinada pessoa quer atingir ou não. É percebível. Então, por isso, se você olhar os sermões que Jesus falou, as palavras que Jesus falou, desde do início do seu ministério até o final, pregado na cruz, você vai ver que as palavras que ele falou são palavras que não tinha como as pessoas escaparem. Não tinha como as pessoas fugir dela. Não teve como os escribas, fariseus, saduceus, não teve como esses grupos religiosos combater Jesus. Não. Por que eles decidiram matar Jesus? Eles não tinham argumento para poder enfrentar a sabedoria de Jesus. Você está conseguindo entender? Ei, Deus! Então, nós precisamos ter esse cuidado. O assunto que eu iria falar hoje seria um outro assunto e acabei gastando o meu tempo sobre isso. Então nós precisamos tomar muito cuidado nessas questões de conversas, de análise e tudo mais, né? Então nós precisamos tomar esse cuidado para que nós possamos atingir o objetivo e todos saírem ganhando. Porque nesse embate, quem tem que prevalecer? Se estamos num convívio cristão, o que tem que prevalecer é a vontade de Deus, não é a minha. Você está entendendo? Não é a minha vontade, é a vontade do Criador. E a vontade do Criador é diferente. Às vezes o Criador, ele não me condenou ainda, e outro já está me condenando. Às vezes o Criador não condenou aquela pessoa. Às vezes você tem um rapaz lá fora, desviado, envolvido nos vícios, a moça também. Você já dá um fim para ela, para você já acabou, você virou Deus agora? Não. Está entendendo? Então nós precisamos olhar para as pessoas igual Jesus olhou. O que ele olhou? Olhou com um olhar de compaixão. Ei, glória! Aí nós precisamos olhar assim. Esse assunto que eu ia falar aqui hoje, eu não vou falar aqui hoje não, porque o tempo está fechado. Eu só vou deixar. Olha como que Jesus falou, como que Jesus ele ganhava a pessoa sem fazer força. Se você analisar os textos bíblicos que levou Jesus à morte, foi coisa banal. Jesus morreu por causa do ciúme religioso, que envolvia a liderança. Lê lá que você vai entender. Mesmo que a profecia disse que ele ia morrer, lê lá que você vai entender. O negócio não é dando tiro para tudo quanto é lado. Outra coisa, ele morreu por causa do ciúme religioso e do ciúme político. Lê lá que você vai entender. O próprio Deus desenhou essa situação e Deus já sabia que os homens não iam aceitar. Não ia aceitar. Jesus era uma figura que todo mundo gostava dele. Você já pensou, rapaz? Pensa bem, até hoje, pensa bem no negócio. Você já pensou nessa essência, o cego enxergar, paralítico andar, mudo falar, surdo ouvir? Você já pensou nisso lá naquele tempo, onde a ciência não tinha ainda atingido o seu ápice no conhecimento medicinal? Hoje, com alguns tratamentos, algumas coisas, a pessoa consegue ouvir ou consegue falar. Não vou dizer na sua totalidade, mas assim, vê, a tua fé te salvou.
Está curado? Está perdoado o seu pecado? Essa é a conversa de Jesus. Olha só o que eu vou dizer para você aqui, o que Jesus, sem forçar a barra, ele colocou aquela turma ali, para quem ele estava falando, contra a parede. Presta atenção, quer ver? Deixa eu ver se eu acho a palavra aqui. Amanhã eu falo do outro assunto. Comecei a conversar esse assunto e não terminei. Vamos aqui para poder a gente fechar aqui. Para a gente fechar aqui, eu vou ler uma palavra que Jesus falou aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui. Pera lá, eu vou achar. Pera lá. Pera aí. Deixa eu ver o que Jesus falou assim. Jesus falou uma coisa interessante, ó. Eu não julgo aquele que não guarda as minhas palavras. Eu não julgo. Aí todo mundo ficou, opa, que maravilha. Aí tem muita gente que pega, Jesus não julga ninguém, né? Mas ele falou assim, mas a palavra que eu tenho vos falado, ela vos julgará naquele último dia. Você fala assim, puxa vida. A pessoa que pensa com inteligência, vai, rapaz, ele está dizendo que não julga aí, mas nós não temos para onde correr, não é verdade? Então, Jesus falou isso. Deixa eu achar aqui. Não o julgo. Deixa eu achar aqui, só para nós fecharmos aí essa palavra. Julgará. João 12:47. Deixa eu ler aqui para você. Olha lá. João 12:47. Vamos ver? Vamos achar aqui. João 12:47. Cadê 12? Ó. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, né? Agora, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Preste atenção nisso, ó. Às vezes nós ouvimos as coisas de qualquer jeito e não entendemos, ó. Verso 48 do capítulo 12 de João. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. As pessoas, nossa, que maravilha! Aí quando você vê aqui, ó, a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Você vai correr para onde? A palavra que eu tenho pregado, essa o julgará no último dia. Você percebeu nisso? O que ele falou lá no livro de Mateus? O que ele falou em Mateus 5? Mateus 5, 44, 45. O que ele falou? Dá para você? O que ele falou? Se é a palavra que ele tem pregado, olha o que ele pregou aqui. E ao que quiser pleitear contigo, ó, no verso 44, ó, a partir, eu porém vos digo, amai vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons e a chuva desça sobre os justos e injustos. Dá para você? Se a palavra que ele tem pregado nos julgará no último dia, se nós não estamos cumprindo ela, meu irmão, temos que rever nossos conceitos, porque ser cristão, ser servo de Deus, não é essa conversinha fiada aí não, tá bom? É apenas uma conversa de manhã, um bate-papo do café da manhã. Nós voltamos a conversar numa próxima oportunidade. Deus abençoe a sua vida e te dê a graça que você precisa, tá bom? No nome de Jesus.
Amém.